corpo humano, obra-prima biológica, revela sua complexidade através da genética. Variações raras herdadas, persistentes através dos tempos, oferecem aos cientistas janelas inestimáveis sobre a evolução e a diversidade. Esta exploração examina 10 famílias com traços genéticos excepcionais, estudos de casos vivos que desafiam os limites do DNA. Analisaremos esses exemplos notáveis, destacando o impacto na vida e na pesquisa. Número 10. A comunidade da tribo Buton, Indonésia. Olhos azuis incomuns. No sudeste de Sulawesi, na Indonésia, a tribo indígena Buton apresenta um fenômeno genético notável: o surgimento de olhos de um azul vibrante em uma população geralmente dotada de olhos castanhos escuros. Diferentemente dos pigmentos azuis associados às populações europeias, suspeita-se que esta coloração esteja ligada a uma variação rara da Síndrome de Waardenburg, um distúrbio hereditário que afeta a pigmentação e, por vezes, a audição. A importância desta observação reside no isolamento da comunidade, permitindo que pesquisadores estudem a persistência desta mutação genética sem influência genética externa significativa. O estudo da tribo Buton contribui, assim, para elucidar os mecanismos pelos quais mutações raras se mantêm e se manifestam em populações humanas específicas, enriquecendo nosso conhecimento sobre a diversidade genética e a herdabilidade dos fenótipos. Os cientistas continuam a monitorar estas famílias para decifrar os padrões de expressão desses genes pigmentares raros e compreender sua dinâmica evolutiva ao longo das gerações, isolando marcadores específicos associados a esta expressão fenotípica única. Seu patrimônio genético representa um recurso precioso para a genômica de populações insulares. Número 9. A família Sarker, Bangladesh. Ausência de dermatoglifos. A família Sarker, no Bangladesh, é célebre por uma particularidade dermatológica extrema. Vários de seus membros, através de diferentes gerações, nasceram sem impressões digitais nem linhas palmares, uma condição conhecida como adermatoglifia. Esta anomalia resulta de uma mutação no gene SMARCAD1, essencial para o desenvolvimento da pele. A ausência dessas cristas epidérmicas características torna a identificação biométrica por scanner de impressões digitais extremamente difícil, conferindo a esta condição o apelido informal de doença do atraso na imigração. As pesquisas realizadas sobre esta família são cruciais para mapear o papel preciso dos genes envolvidos na morfogênese dos padrões cutâneos. Compreender como uma mutação pode interromper a formação dessas estruturas tão fundamentais para a identificação e manipulação fina oferece perspectivas valiosas sobre as etapas precoces do desenvolvimento embrionário e a diversidade dos traços biológicos humanos. Esta família ilustra de maneira impressionante a interconexão entre a genética, o desenvolvimento tecidual e as implicações sociais dos traços físicos, podendo desbloquear novas estratégias para a regeneração tecidual. O estudo contínuo visa determinar os mecanismos moleculares que regulam o crescimento da crista epidérmica. Número 8. Linda Bannon e time. Condição de Holt. Desenvolvimento dos membros superiores. A história de Linda Bannon e de seu filho Time destaca a resiliência diante da Holt-Oram síndrome, uma afecção genética rara que causa hipoplasia severa ou ausência dos membros superiores. Além da dimensão médica, a vida deles é um testemunho da adaptabilidade humana. Eles realizam tarefas cotidianas, incluindo atividades complexas como escrita e esportes, utilizando exclusivamente os pés. Embora esta condição seja rara, seu estudo no âmbito familiar permite observar como o cérebro e o corpo se adaptam à ausência de estruturas motoras primárias. A pesquisa médica se interessa pela plasticidade neuronal e pela reorganização funcional do sistema motor em indivíduos com deficiências congênitas de membros. O exemplo deles evidencia que as limitações físicas são frequentemente superadas pela determinação
e pela capacidade do corpo de encontrar vias compensatórias eficazes, fornecendo informações preciosas para a reabilitação e compreensão dos mecanismos neurobiológicos de adaptação neuronal e motora. Scanners cerebrais revelam padrões únicos de mapeamento cortical nesses indivíduos determinados. Número 7. A família Manurang, Indonésia. Síndrome de Treacher-Collins, TCS. Na aldeia de Kadong Kong, na Indonésia, a família Manurang enfrenta os desafios impostos pela Síndrome de Treacher-Collins, TCS, um distúrbio genético que afeta o desenvolvimento dos ossos e tecidos faciais. O filho, Anuir, apresentou anomalias severas, especialmente um subdesenvolvimento mandibular que resultou em dificuldades respiratórias e alimentares, além de malformações nas orelhas e olhos. A TCS, que ocorre em aproximadamente 1 a cada 50 mil nascimentos, caracteriza-se pela hipoplasia das maçãs do rosto, mandíbula e queixo, frequentemente acompanhada de perda auditiva devido a anomalias no ouvido médio. O estudo desta família é fundamental para geneticistas, que buscam identificar as vias de sinalização envolvidas na formação crânio-facial. A dedicação do pai, Sarif Ali Serja, em sensibilizar o público sobre a TCS, ressalta a importância social de compreender esses distúrbios raros, não apenas para as intervenções cirúrgicas complexas que requerem, mas também para fornecer apoio psicológico e comunitário às famílias afetadas e desenvolver terapias gênicas direcionadas. A pesquisa se concentra no gene TCOF1, essencial para a sobrevivência das cristas neurais. Número 6. A família Ulas, Turquia, locomoção quadrúpede genética. A família Ulas, da Turquia, é uma ilustração fascinante de como um traço genético raro pode influenciar a motricidade fundamental. Estes indivíduos apresentam uma condição genética hereditária que os leva a caminhar sobre seus 4 membros, mãos e pés. Os cientistas evocam a hipótese de uma regressão evolutiva ou da reativação de um antigo esquema genético ligado à locomoção primitiva. O estudo desta família pelos pesquisadores concentra-se na genética subjacente, que modula o desenvolvimento do esqueleto e do sistema neuromuscular para permitir tal adaptação. Além da biologia, sua história é um exemplo poderoso de adaptação comportamental e ambiental, demonstrando a maleabilidade do corpo humano diante de restrições genéticas incomuns. Suas observações oferecem um campo de estudo único na paleontologia humana e na biologia do desenvolvimento locomotor, em relação à regulação dos genes ROX e seu impacto na postura. Esta linhagem levanta questões profundas sobre a plasticidade dos padrões motores ancestrais. Número 5. A família Peabody, condição de piebaldismo familiar. A família Peabody distingue-se por uma manifestação genética que impacta a pigmentação, o piebaldismo familiar, que resulta em áreas de despigmentação irregular na pele e no cabelo. Nesta família, esses padrões únicos, frequentemente caracterizados por mechas de cabelos brancos ou manchas cutâneas claras, são compartilhados por vários membros, testemunhando uma forte transmissão hereditária. O piebaldismo é causado por mutações que afetam os melanócitos durante o desenvolvimento embrionário. A pesquisa sobre esta família permite refinar a compreensão dos fatores genéticos que controlam a migração e a sobrevivência dos melanócitos na epiderme e no folículo piloso. Ao celebrar abertamente estas diferenças, a família Peabody contribui também para desconstruir estigmas sociais ligados a variações pigmentares, destacando a importância da aceitação da diversidade fenotípica e facilitando a compreensão de anomalias pigmentares hereditárias complexas. O caso deles é essencial para modelar o impacto do gene MITF na diferenciação celular. Número 4. A família Fugate, Kentucky, metemoglobinemia, pele azul. A família Fugate, historicamente associada à região de Troublesome Creek, no Kentucky,
é emblemática pela metahemoglobinemia familiar, uma condição que confere à pele tons azulados. Esta coloração deve-se à presença de um gene recessivo raro, introduzido pelo ancestral Martin Fugate. A metahemoglobinemia causa uma oxidação anormal da hemoglobina no sangue, reduzindo sua capacidade de transportar oxigênio de forma eficiente, o que gera o tom cianótico da pele. Os estudos genéticos sobre esta linhagem isolada foram fundamentais para identificar o mecanismo bioquímico preciso desta mutação, frequentemente ligada a uma enzima deficiente. Embora a condição tenha sido fonte de mistério e curiosidade no passado, hoje serve como modelo para compreender distúrbios do transporte de oxigênio em nível molecular, uma área crítica em hematologia e fisiologia, onde a correção enzimática é ativamente pesquisada. Estes trabalhos permitiram o desenvolvimento de tratamentos específicos para casos agudos de cianose. Número 3. A família Dilva/Doilva, Brasil, polidactilia familiar. A família Dilva, originária da região de Brasília, no Brasil, é notável pela alta prevalência de polidactilia, um traço caracterizado pela presença de dedos das mãos e barra ou dos pés extras. Em 14 membros ao longo de várias gerações, os dedos adicionais são inteiramente funcionais. O fato de esta condição se manifestar tão fortemente na linhagem, mesmo quando um dos pais não é afetado, sugere um modo de transmissão genética dominante com alta penetrância. A pesquisa foca nos genes reguladores do desenvolvimento dos membros, buscando compreender os mecanismos moleculares que controlam o número exato de raios digitais. A polidactilia familiar dos Dilva é particularmente interessante, porque os membros integraram seus dedos extras como vantagens funcionais em diversas atividades. O caso deles é uma referência para o estudo de variações numéricas das extremidades humanas e terapias potenciais para a regeneração de dedos ausentes. A análise de seus dedos supranumerários revela uma inervação e vascularização completas. Número 2. A família Gomes, México, hipertricose congênita generalizada, família Lobo. Um grupo familiar no México, apelidado de família Lobo, é afetado pela hipertricose congênita generalizada, HCG, que provoca um crescimento excessivo de pelos espessos em todo o corpo e rosto. Este traço, que se estende por 5 gerações com 19 membros afetados, está potencialmente ligado à reativação de um antigo gene ancestral. Estudos genéticos tentam isolar a mutação responsável por esta proliferação capilar, que é extremamente rara. Menos de 300 casos documentados no mundo. O interesse científico reside na compreensão das vias de desenvolvimento dos folículos pilosos e dos fatores epigenéticos que podem reativar sequências genéticas dormentes. A maneira como esta família superou o isolamento social para se tornar porta-voz da diversidade genética ilustra uma transição importante da estigmatização para a aceitação científica e pública de suas diferenças morfológicas, ao mesmo tempo em que oferece um modelo para decifrar a regulação da expressão gênica dormente. A pesquisa explora o envolvimento de regiões de controle não codificantes. Número 1. A família Parvis-Akhtar, Reino Unido, albinismo panfamiliar. O casal Alan Parvis e Shamin Akhtar, residentes no Reino Unido, e seus 6 filhos apresentam uma configuração genética extraordinariamente rara. Todos os membros da família são afetados pelo albinismo, um distúrbio ligado ao déficit de produção de melanina. É excepcionalmente raro que 2 pais albinos tenham uma prole que herde inteiramente esta condição. Esta família tornou-se objeto de estudo genético para confirmar a transmissão homozigótica recessiva do alelo albino em um contexto onde ambos os pais o carregam. Sua história também é marcada por um reencontro familiar significativo após uma longa separação, reforçando seu status como símbolo de unidade. Cientificamente, o caso deles permite consolidar os modelos de transmissão genética de síndromes ligadas à melanina. Sua visibilidade serve a um objetivo mais amplo, promovendo a aceitação de pessoas com albinismo,
frequentemente confrontadas com desafios visuais e sociais consideráveis, ligados à sensibilidade aumentada e deficiências oculares específicas. A análise molecular fornece dados claros sobre a gravidade alélica. Número 11. Momento de casos imprevistos. A família Macambé se preparava para a grande colheita. Sob a copa das árvores, os patriarcas e seus filhos, marcados por rituais ancestrais, exibiam seus ventres rituais inchados, sinais de sua fertilidade espiritual. Seu líder, com o rosto obscurecido pelos pigmentos sagrados, conduzia esta estranha procissão pela floresta. Cada membro carregava o fardo de seu compromisso, uma linhagem unida em uma tradição que o mundo exterior não poderia compreender. O que representa, na sua opinião, este nível de compromisso físico para uma tradição familiar? Seria um ato de devoção ou uma forma de coerção? Estas 10 linhagens familiares ilustram a riqueza genética humana, desde a pigmentação até as estruturas faciais. O estudo profissional destes traços raros é essencial para o progresso da medicina e da nossa compreensão biológica. Eles abrem caminhos para a terapia gênica personalizada e inspiram o mundo científico por sua resiliência diante da adversidade.